Então vamos lá, dar início à nossa apresentação de hoje, a nossa conversa, né? Nosso bate-papo. É, E só agradecendo a doutora Tatiana por estar aqui com a gente hoje, prestigiando a nossa apresentação. E como eu disse, a Isabel não pôde estar presente, mas em breve ela retorna, né? E todas as nossas bate-papos, as nossas conversas, a gente abre falando do tripé, né? Dos três pilares que a empresa que a gente trabalha de óleos sempre faz questão de frisar, particularmente nas convenções, em quase todas, que os participantes falam e conversam com a gente, particularmente os fundadores da empresa, né? Então, eles falam muito desses três pilares. O Healing Hands, que é muito especial, porque qualquer consultor pode mandar um projeto para a Doterra e focando algum auxílio, algum projeto interessante para a cidade, para algumas pessoas, e a empresa vai analisar, e conforme a análise dela, vocês podem entrar num projeto junto com a empresa. É bem interessante, né? E também o co-impact, né, que é muito interessante, e é uma das situações que me chamam muita atenção, porque eu trabalho, né, com essa parte de bem-estar, com essa parte social, com essa parte também de meio ambiente, né? E reciclagem, então eu gosto muito dessa parte. E uma das coisas muito interessantes que a gente sempre fala nas nossas lives é com relação à fixação, né, dos agricultores no local onde eles estão, para que os óleos essenciais tenham seus componentes ricamente favorecidos para nós podermos utilizá-los, né? E também um dos fatores muito importantes que para nós que usamos os óleos essenciais, estamos compartilhando os óleos essenciais, é o CPTG, que comprova que esses óleos são 100% puros. Então, esse trio aqui não pode ficar sozinho, sem um e o outro, tá bom? Então, vamos lá. Pode trocar? Pode tocar. Bom, hoje a gente vai falar sobre três óleos que, a meu modo de ver, não pode faltar na nossa casa, né? Não pode deixar de estar junto com vocês. É o óleo de lavanda, são muito conhecidos: lavanda, limão siciliano e hortelã-pimenta. Eles não podem, eu acho que, assim, na minha visão, viver um separado do outro, né? Tanto é que tem um kit, né, que é vendido os três óleos essenciais, né? E então a gente vai falar um pouquinho deles, e a palavra sinergia está aí, não na questão da sinergia. Lógico, eles têm energias e têm todos os componentes que passam isso, mas é que os três juntos nos trazem muitas possibilidades de uso em várias situações. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito deles, um pouco individual, e depois a gente vai passar para vocês algumas experiências de uso e também artigos, né, que a gente achou com comprovação científica desses óleos essenciais. Conforme a gente vai falando deles, dos usos, eu vou falando algumas experiências que eu tive com eles, tá bom? E aí a gente vai conversando. Pode passar. Peraí. Bom, o primeiro óleo, nosso queridíssimo, né, o lavanda. A gente vai falar um pouquinho dele. Nós vamos falar sobre o nome científico dele, que é Lavandula angustifolia. A descrição aromática dele é refrescante, floral e leve. Então, ele é tirado da flor, né? Então, ele é leve, refrescante. O método de extração do óleo de lavanda é feita a vapor. E todo óleo que é destilado a vapor, obviamente, envolve o aquecimento para poder tirar o óleo essencial. A parte da planta que é utilizada para tirar o óleo essencial é a flor e a folha do lavanda. E os principais componentes químicos é o linalol, o linalil
e o cinema. Então, são esses três componentes principais, porque existem outros, mas a gente está citando tudo os principais. E os principais benefícios desse óleo é que ele tem um efeito relaxante, é o principal dele. Então, essas são as primeiras características iniciais do óleo essencial de lavanda que a gente está conversando com vocês, tá bom? Pode passar. Muito bem, então vamos falar sobre alguns usos. E a gente sabe que cada óleo tem de 100 a 300 propriedades, né? E automaticamente aumenta, né, a quantidade de uso. Então, a gente vai falar alguns. E conforme eu for falando, eu vou contando para vocês algumas experiências, né, com relação a esses usos. Então, o primeiro uso é para quem tem problemas de sono, não consegue dormir, né? E já nesse primeiro item, eu tenho duas experiências bem interessantes. Uma delas é o meu coordenador da USP, o professor Francisco Antônio. Anos que ele não dormia, muitos anos. Ele não conseguia dormir, ficava noites acordadas. E um dia eu fui ao laboratório, logo no começo, quando eu conheci os óleos essenciais, e eu levei essa possibilidade para ele. Ele me perguntou o que era o óleo essencial, para que servia, e na hora ele já adquiriu o lavanda e o difusor. Então, eu sugeri para ele colocar algumas gotinhas e colocar do lado dele para dormir. Assim ele fez. Só que passou uma semana e ele veio falar comigo, Fati, o resultado não foi muito legal. Eu falei assim, então aumenta a quantidade de gotas. E lembrando que cada organismo é de um jeito, tá, pessoal? Então a gente tem que respeitar o que acontece em cada organismo. No caso dele, foi necessário 10 gotinhas de óleo essencial de lavanda para desse dia em diante ele conseguir dormir tranquilamente à noite. Então, essa foi uma das experiências interessantes que eu tive com o óleo essencial de lavanda. Uma outra experiência que eu tive também foi com mamãe. A minha mãe é uma idosa, né? Agora ela está com 91 anos, mas na época ela estava com 87 anos. E a vida toda a mamãe só dormia 2 horas, 3 horas por noite. E aí a gente fez um blend com óleo carreador para uso tópico. Então, ela passa aqui no peito, ela passa atrás das orelhas, passa na testa, e a partir do momento que ela começou a usar, depois de 3, 4 dias, ela já consegue dormir pelo menos 6 horas por noite. Então, são resultados muito importantes com relação ao uso do lavanda com relação ao sono. Lógico que a gente sabe que sempre tem que respeitar cada organismo, né? Bom, é também utilizado no estresse, na ansiedade e bruxismo. O bruxismo, ele vai ajudar, a lavanda vai ajudar muito, porque se ela age no estresse e na ansiedade, automaticamente vai auxiliar o bruxismo. Por quê? Porque quando a gente dorme, né, está muito tenso, nervoso, a gente morde aqui os dentes e acaba atingindo essa parte óssea aqui do rosto. Então, se você utilizar, vai ajudar muito nesse sentido, né? Queimaduras solares, queimaduras e cicatrizes. Cortes, utilizado para cortes, feridas e bolhas. Ali no corte eu tenho outra experiência, vou contar para vocês. E foi uma experiência assim bem, assim, na hora a gente ficou meio apavoradinho, né? Mas depois deu tudo certo. Mamãe, nós tínhamos um ventilador aqui em casa e as hélices estavam expostas. E minha mãe, com 89 anos, mais ou menos, ela colocou a mão e as hélices pegaram a mão dela. O que aconteceu? Cortou os 4 dedos dela. E também bateu, né? Então machucou. A primeira reação que eu tive na hora, olha só que interessante, foi, ela já usava óleo. Falei assim, vamos para o pronto-socorro. Ela falou assim, não, cadê o olhinho? Daí a gente foi, aí eu peguei o óleo de lavanda puro, e joguei em cima da mão dela e enfaixei.
Depois de 1 hora e meia, eu tirei a faixa e reproduzi esse processo durante uma tarde inteira. E quando ela foi dormir, a gente já acrescentou o óleo de coco carreador e enfaixamos. No dia seguinte, acho que esse é um protocolo que serve para vocês se vocês precisarem de alguma situação nesse sentido. No dia seguinte, a gente levantou, lembrando que é uma pessoa idosa, dificuldade maior de cicatrização, né, a pele mais sensível. No dia seguinte, a gente fez o mesmo processo, mas já com óleo carreador, de 2 em 2 horas. No terceiro dia, quando ela acordou, sempre enfaixando, a gente tirou a faixa e já estava, assim, num processo muito bom de cicatrização. No quarto dia, a gente começou a usar 3 vezes ao dia, e no quinto dia já não tinha mais nada. E interessante, ela não sentiu dor nenhuma, né? Então, você vê, a gente sabe e a gente usa, e foi ela que me falou, ai, não vamos não, cadê o olhinho? E a gente começou a colocar, nós colocamos o olhinho. Lembrando, né, amiga, que ela é diabética. Olha quanta Hum. coisa, diabética. Olha a idade dela. Isso, Fantástico isso, muito fantástico. bom, excelente. Serve também para picada de abelhas e insetos, sangramento nasal e conjuntivite, pressão alta e equilíbrio emocional. Aqui na pressão alta eu tenho uma outra experiência que foi muito importante. Um grande amigo meu, ele estava com a pressão extremamente desregulada, indo para o pronto-socorro 1 vez por semana, porque não conseguia regular a pressão, tomando os remédios alopáticos, ingerindo os remédios alopáticos. E um determinado dia, a esposa dele falou assim: não, você não vai parar de tomar os remédios alopáticos, mas você vai levar esse óleo, que era o óleo de lavanda. Fez um blend e pediu para ele passar topicamente. Aí ele passou no peito, passou atrás das orelhas, sob o nariz e na nuca, durante uma tarde. Quando ele chegou em casa, ele mediu a pressão e a pressão tinha sido regularizada, 14/8. Nunca mais se desregularizou porque ele usa constantemente o óleo, né? E também, para equilíbrio emocional, não precisa nem falar, né? O óleo de lavanda é extraordinário para tudo, né? E aí a gente. Bom, posso falar um pouquinho da minha experiência com ele? Opa, por favor. Bom, vários pacientes, eu tenho vários pacientes com problemas de sono ou sono não reparador. Aquele paciente que fala assim: olha, eu durmo 10 horas e acordo cansado. Então a pessoa dorme, mas ela não tem um sono reparador. E a gente observa que a lavanda tem esse poder porque ela vai lá no nosso neurotransmissor do GABA, né? E a hora que ela consegue a chave, a fechadura, né? Ela contacta e ela então começa a ajudar ele a produzir. Ele ajuda também a produzir mais melatonina, né? Então isso também é legal. Aí para a parte de equilíbrio emocional, perfeito também. Então é um óleo que eu uso bastante. Síndrome do pânico, ansiedade generalizada, pessoa que quer prestar um concurso, muito nervosa, muito ansiosa. Eu tive também pacientes que falavam assim: ah, eu fui promovido, agora eu tenho que dar palestra para não sei quantas pessoas, mas para mim é muito difícil essa coisa de estar falando. Eu falava: olha, passa a lavanda aqui e vai para a palestra. Começou a ficar nervoso, vira de costas ali, vai pegar o negócio, tal, mete lavanda de novo aqui, uma gotinha na língua e vai ver. E eles falam: olha, falei tranquilamente, não parecia que era eu. Passei até do horário. Então, assim, o resultado é muito legal. Para essa parte que você colocou, fantástica também, do bruxismo. Então, eu tive alguns pacientes que se incomodavam muito por ter que dormir com Aquele aparelho, né? aquele Protetor. aparelhinho, né, aquele protetorzinho. E eu nunca falo para a pessoa tirar o protetor, eu só falo: olha, vamos passar nessa região aqui, né, e continua usando o protetor. O que que eles voltaram falando? Olha, eu sempre tinha que trocar esse protetor várias vezes, porque você vai mordendo, 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 ele vai estragando, né? Uhum. Então eu continuei usando, tal, aí ficou velho, troquei
E qual que foi o que meu dentista observou? Que não estava mais mordido. Ótimo. Então, eu comecei a usar e durava muito, a plaquinha ficava velha, eu tinha que fazer outra. Alguns até o dentista falou, ó, vamos tentar ver como fica, né? Porque o bruxismo dá dor de cabeça, uma série de coisas, trinca às vezes os dentes, desgasta, né? Não é para todo mundo o resultado igual, porque também depende de outros fatores o bruxismo, né? Sim. Mas vários contaram essa parte. De estresse, ansiedade, bruxismo, e a parte do equilíbrio emocional, fantástico. Sempre que eu dou, por exemplo, um blend para qualquer coisa, a pessoa precisa de um blend para, sei lá, para dor de garganta, eu sempre acrescento a lavanda. A lavanda é o nosso coringa. Por quê? Porque essa região também precisa ser acalmada por causa da dor de garganta. Então, Sim. problema de pele, problemas internos, tudo. Todos os meus blends eu acrescento a lavanda. É Precisa. fantástico. É muito bom. Beleza. Vamos Obrigada, viu, próximo. pela sua colaboração. Uhum. Muito bem, agora nós vamos falar o que que a gente encontrou num artigo científico, né? Nesse artigo foi relatado o uso da aromaterapia no uso tópico com o óleo de lavanda em várias patologias. E nós separamos algumas delas. Tá bom, foi feita uma revisão bibliográfica nesse estudo específico de vários artigos, né? E que foi investigado os efeitos da inalação do óleo de lavanda para reduzir o estresse mental e melhorar os sinais vitais, melhorar o sono, diminuir a pressão sanguínea, que a gente comentou agora há pouco, né? Entre outras patologias. Nesse primeiro parágrafo, uma das coisas que eu achei assim, bem interessante e que eu não sabia foi a questão de melhorar os sinais vitais. Eu achei assim uma situação bem nova que está descrita nesse artigo. Ainda foi observado outras situações que o uso aromático do óleo de lavanda ajuda muito a reduzir a ansiedade, como foi falado pela doutora Tatiana agora. O aromático, você pode pôr no difusor, você pode inspirar ele, pôr uma gotinha na mão e inspirar através do nariz. Também você pode borrifar onde você vai dormir, onde você está, no ambiente onde você está. Então, esse estudo mostra essa situação. As pesquisas mostraram também, dentro desse estudo, que está citado ali embaixo, que o uso de óleo de lavanda melhora a qualidade do sono de pacientes com queimaduras, pois controla a ansiedade. Eu achei bem interessante, porque a gente já sabia disso, né? Que o óleo essencial de lavanda, ele ajuda na queimadura, né? E por ajudar na queimadura, automaticamente também já ajuda o paciente que está com problema a relaxar, a ficar tranquilo, né? E consegue dormir com maior facilidade. Tem um vídeo que foi lançado em uma das convenções que a gente participou da empresa da Terra, que é de um rapaz que sofreu um acidente e sofreu muitas queimaduras. E um dos óleos que ele usou para a recuperação foi o lavanda. Eu vou ver se eu consigo achar o vídeo e coloco no grupo para vocês, tá bom? Então, esse artigo é que foi complementar a questão do óleo de lavanda, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do hortelã-pimenta, né? O peppermint, que é meu óleo também queridinho, né? O famoso peppermint, que está sempre do meu lado também. O nome científico é menta piperita. Ele é retirado da planta, da folha e do caule. O modo de extração é destilação a vapor. A descrição aromática, quando você pega ele, o primeiro aroma que vem é o mentolado. A gente sente frescor na hora que utiliza ele e também o aroma herbáceo. Os principais componentes químicos é o mentol, o mentone e o eucaliptol. Esses aí são os principais componentes químicos do hortelã-pimenta, lembrando que tem muitos outros. Os primeiros benefícios que a gente tem com eles é que ele é refrescante, e é mesmo nesse calor que a gente está vivendo aqui no Brasil. Uma das coisas que eu uso muito é o hortelã-pimenta no difusor ou no uso tópico. Ele revigora,
né? E tonifica também, tá bom? Então, essas são as principais características iniciais do hortelã-pimenta. Pode passar. Os principais usos. Dores de cabeça e enxaquecas, mau hálito e ressaca, asma e sinusite. Aqui na asma e sinusite, eu vou dar uma paradinha para dar uma experiência muito importante que eu usei o hortelã-pimenta quando eu estava com Covid, né? Eu usei 3 óleos. O hortelã-pimenta não faltou em nenhuma composição, nenhuma sinergia. Hortelã-pimenta, o brief, eu usei intensamente nos primeiros 3 dias. Aí depois eu acrescentei o eucalipto. Não fiquei sem hortelã-pimenta na Covid e consegui sair da Covid só usando os óleos essenciais. Dentre eles, esses 3 principais, além do On Guard, obviamente. Ele ajuda na perda do sentido do cheiro, por exemplo, você perde, não consegue, né, sentir mais o cheiro, ou até o paladar, isso acontece muito para quem teve a Covid, comigo não aconteceu, porque eu já estava usando eles, né? Ajuda muito na questão da gastrite e desconforto digestivo, ele ajuda muito nessa parte. E uma das características importantes dos artigos e pesquisas atuais é que o Dr. Dave, em um dos seus artigos, ele relata que atualmente o hortelã-pimenta é um dos principais óleos para o intestino. Para quem tem problemas de intestino, o hortelã-pimenta, de acordo com um dos últimos artigos que o Dr. Dave relatou para a gente, é extraordinário. Por isso que as pesquisas são importantes, porque há uma evolução nas pesquisas, né? Não fica estagnado. Então, para o intestino, o doutor David recomenda para não ficar mais sem hortelã-pimenta, que é excelente. Ele também ajuda na prontidão e na energia. Durante o dia você vai perder energia, né? Então você usa o hortelã-pimenta. Pode ser aromático, pode ser tópico, pode ser sublingual, que ele vai ajudar bastante. Febres e ondas de calor e também ajuda na questão emocional, né? Que é muito importante, tá bom? Bom, para mim, hortelã-pimenta também é um dos meus queridos, É. né? E eu uso também, sabe quando a gente que faz muitos turnos, então você acorda de manhã, já põe roupa, Isso, lavar, já isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí eu sento para começar a trabalhar, uma gotinha. isso. Aquilo me abre Vai energia, que eu vai. começo. É. Aí chega a hora do almoço, a gente corre, faz o almoço e corre, aquela vai para a cozinha, volta, trabalha mais um pouco, e faz isso, faz aquilo, aquele mundaréu de coisas que a gente tem para fazer. Termina o almoço, senta de novo, 2 peppermint. gotinhas. Cada turno que eu vou passando, e como eu trabalho, eu moro em Londres, e trabalho muito com o Brasil, então meu fuso horário vai, eu vou até meia-noite, 1 hora. Então vai chegando 9, 10 horas, eu já estou cuspindo bolinha se eu não usar o peppermint. É. Preciso pingar o peppermint para dar uma acordada de novo e começar. Então, para mim, ele é fundamental. E como eu também tenho problema de intestino, por usar ele tantas vezes ao dia, isso também me ajuda no intestino Muito. também. Ele é É. fundamental. Para febre de criança, ele é ótimo, né? Para equilibrar a temperatura, né? Ele é muito bom. E também para essa parte de gripe, ele é aquele que é o nosso coringa, né? Esses 3 olhinhos são o nosso coringa. Se você não tem nada, a gente usa. Eu ponho o dedo assim, eu pingo uma gotinha na mão, passo o dedo e aí eu grudo o dedo Põe assim no mais. céu da boca e fico esperando um pouquinho, ele faz assim, ó, É. ele É, abre tudo. É é, fantástico. é muito Também bom. adoro. É. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o artigo, né, que foi pesquisado, o artigo cujo título é Óleos Essenciais para reduzir náuseas e vômitos nos pós-operatórios. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse estudo. O objetivo dos pesquisadores foi envolver pacientes adultos para reduzir a necessidade de uso de remédios antieméticos, né, para náuseas e vômitos no pós-operatório. Então eles usaram alguns métodos, né? As pessoas que foram usadas, né, que utilizaram o óleo essencial de hortelã-pimenta,
Selecionaram aleatoriamente um inalador nasal que continha o hortelã-pimenta sozinho, o hortelã-pimenta e o gengibre, ou só o gengibre. Ou então uma combinação de ambos, um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Uma sinergia dos dois. Foi dada uma dose profilática, que foi administrada no pré-operatório, durante e o pós-operatório. A náusea foi avaliada por meio de escala descritiva verbal. Então, dentro desses artigos científicos, a gente vê a importância, né, desses estudos. E aí a gente vai falar mais para frente agora como foi o resultado. Deixa eu passar. Foram analisados, olha que interessante, 322 pacientes cirúrgicos no mesmo dia. Teve um grupo de controle de 179 e o grupo de intervenção, que utilizou os óleos essenciais, né? E o resultado foi o seguinte: o grupo de intervenção teve menos doses, ingeriu menos remédios alopáticos para evitar o vômito e a náusea, né? Porque eles usaram o óleo essencial de hortelã-pimenta ou gengibre, em comparação com outro grupo, que teve que utilizar muito mais, obviamente. Os autores deste artigo concluíram que a aromaterapia demonstrou uma redução estatisticamente significativa com o uso do óleo peppermint e gengibre, muito grande no tratamento, né, de náuseas e vômitos no pós, no pré e durante o momento cirúrgico. Quando a gente fala em estatística, como eu trabalho na USP, né? E essa questão estatística dentro de todos os artigos é muito importante. E esse P aí que vocês estão vendo, 0,5, dentro daquilo que a gente estuda, é um número, né, vamos dizer assim para vocês, de extrema importância e de alta validade. Mostra realmente que o óleo fez um efeito muito importante no processo em que foi proposto pelos autores. Eu achei bem interessante também esse artigo, né? Vamos lá, o limão siciliano. Também é outro óleo que eu não fico sem, de jeito nenhum. O lemon está comigo do meu lado logo pela manhã, cedinho. O nome científico é Citrus limon. Da onde é retirado? É retirado o óleo essencial da casca. Todos os óleos cítricos, o óleo essencial, são retirados da casca. A prensagem é frio, ou seja, diferente daquela que a gente viu do lavanda e do peppermint, que é tirado a vapor. Então, nas cascas são prensadas a frio. Qual é o primeiro sintoma aromático que a gente tem quando a gente chega perto do óleo essencial de lemon, né? Ou limão siciliano? Ele é refrescante, cítrico e leve. Os componentes químicos, e aí está a grande chave, é o limoneno, o pinene e o terpinene. O limoneno é um fator essencial importantíssimo, né? Para ativar o nosso bem-estar emocional, né? Então, essas são as principais características do limão siciliano. Podemos ir para frente. Principais usos. São vários usos, mas a gente vai dar os principais. Pedra nos rins e vesícula. Pode prevenir, como também quem tem um problema pode ajudar muito. Bom. Auxilia para quem tem problemas no fígado. Muito bom também. Ajuda nas questões de pH e limpeza linfática. Ajuda em edema e retenção de água. Ele é antioxidante, dá uma limpeza geral no organismo, o lemon, né? Ajuda na azia e refluxo. Ajuda quem tem problemas de alergia, nariz escorrendo, congestionamento e muco. Tem uma das nossas doutoras também, que faz parte do nosso grupo, a Ana Carolina Lucato, a Carol, a nossa Carol, fisioterapeuta, que ela não usa outro óleo para a questão alérgica, né, e para problemas de respiração. E também ajuda muito no equilíbrio emocional devido ao limoneno, né? A gente sabe disso, né? Então, essas são as principais características, né? Eu tenho uma experiência
com relação a pedras nos rins. A gente foi numa reunião que estava falando sobre a Doterra, sobre os óleos essenciais, a gente foi junto, e um dos rapazes deu um depoimento bem interessante, que ele tinha feito exames, as pedras estavam lá nos rins, o médico já tinha dado remédio para dissolver essas pedras e já estava querendo marcar cirurgia, e ele falou, não, peraí, doutor, eu vou tentar outra situação. E aí ele começou a ingerir o óleo essencial de limão siciliano. Passou uma semana, acho que 15 dias, ele percebeu, através de exames, e percebeu também, né, que as pedrinhas tinham sido dissolvidas e saindo na urina. Então, assim, lembrando, pessoal, que cada caso é um caso, cada organismo é de um jeito. Nesse caso, deu super certo, mas é legal a gente prevenir algumas situações também, né? Que os óleos essenciais são usados para prevenção também, ok? Eu também. Eu fui no médico há muitos anos atrás e ele falou que eu estava com meu fígado cheio de gordura, tem um problema na família genético. Eu tinha 40 anos na época e ele falou: Olha, tudo que eu falaria para você melhorar, não tem. Você é magra, você faz exercício, você tem uma dieta equilibrada, você não fuma, não bebe, não toma remédio, é supernatureba. Então, tudo que eu iria tirar para melhorar isso, você já não faz. Então, é o seu problema genético mesmo, tem que conviver com isso, paciência. Aí fui em outro. Ele falou: Olha, né? Eu tinha ido na minha cidade, depois eu peguei, e fui em São Paulo, num outro especialista, e ele comungou com a mesma ideia. Eu falei, minha nossa, eu não posso ficar contente com isso. E aí, então, nós iniciamos com o óleo essencial de lemon. Eu fiz exame antes, vi como estava, né? Passado um ano, eu fui fazer meu exame de rotina de novo, nem estava me preocupando mais com o fígado, porque falou que não tinha jeito, continuei fazendo a minha parte. E não é que eu vi que o meu fígado estava Uhum. ótimo. E aí, quando eu Maravilha. voltei, ele falou: não, vamos repetir esse exame porque tem alguma coisa errada. Ou esse ou o outro. O outro não tinha como repetir, né? Eu repeti só esse. E aí ele fez: olha, eu acho que o outro exame não estava certo, porque o seu fígado está muito bom. Quer dizer, Ótimo. muitos médicos não acreditam, mas a gente sabia o que que era. Era o Lemon. Então, desde então, o Lemon é meu amigo, assim, todos os dias. Meu protocolo diário. Um deles, o óleo é o Lemon. Todos os dias, né? O Lemon Porque eu tenho foi um problema genético. o primeiro óleo que eu usei foi o Lemon, foi indicado por você, inclusive, né? Então, Foi o primeiro óleo. uhum. Aí eu nunca mais deixei de usá-lo. Então, aí sempre Então, ele é junto. fantástico. Agora vamos ver um artigo extraordinário. Eu achei demais esse artigo, que foi, cujo título é Atividades biológicas e segurança de cítricos, vários óleos cítricos. Dentre eles, o lemon. Eles estudaram toranja, estudaram tangerina, todos os óleos cítricos, praticamente nesse artigo. Então, os pesquisadores Nouri e William destacaram os resultados positivos realizados com o uso do óleo essencial do limão siciliano. Então, eu achei assim fantástico. Então, dentre essas características, nós temos que ele é um analgésico natural. Isso assim, nós não. Os pesquisadores encontraram esse resultado. Um analgésico natural. A inalação do limão siciliano causa efeitos anti-estresse, isso a gente sabe, por causa do limoneno. Mostrou efeitos citotóxicos contra as células humanas. Eu achei extraordinário isso daqui. Eu não tinha conhecimentos. Nas células humanas de câncer de próstata, pulmão e mama. Eu achei bem legal essa descoberta. Ativa a atividade nervosa simpática. O seu efeito neuroprotetor é atribuído à sua notável atividade, eu achei interessante isso aqui também, eliminadora de radicais livres. Bem interessante esse estudo. E melhora a criatividade e humor devido, né, às características do compósito dele. Nessa primeira parte, o que eu achei interessante foi mostrou efeito citotóxico contra as células humanas de câncer de próstata, pulmão e mama. E a questão também dos radicais livres eu achei bem interessante, achei bem legal.
Podemos passar. Ainda dando continuidade a esse mesmo artigo, o efeito analgésico do limão siciliano, que é induzida pela ativação relacionada à dopamina do córtex. Então, a gente sabe que ele entra em contato, né, com os neurotransmissores, que nem a doutora disse agora há pouco, para ajudar a questão da dopamina, né? Ajuda muito na dopamina. Um óleo também, que é muito citado, só abrir um parênteses aqui, tá? Pelo doutor David, que me veio agora à mente, é o tangerina. Se não me engano, o tangerina, dentro do último artigo que ele mostrou para nós, ele tem quase 80% de porcentagem de limoneno. É um óleo extraordinário para quem tem problemas emocionais, que precisa ajeitar essa parte. Voltando ao limão siciliano, então. A inalação desse óleo reduz a intensidade de náuseas e vômitos da gravidez. 33% foi encontrado nesse artigo. Mostrou atividade antiespasmódica, melhorou significativamente o nível de atenção. Ó, isso aqui também achei interessante. Melhorou a atenção, a concentração, desempenho cognitivo, o humor e memória dos alunos durante o processo de aprendizagem. Muito legal também. Quer dizer, ele vai ajudar, de acordo com esse artigo, a concentração e foco também. Achei bem interessante. Eu acho que aqui esse artigo foi sensacional, o que descobriram sobre o limoneno, sobre o limão siciliano, né? Eu sempre gostei do lemon. E eu acho que ele, porque assim, os óleos essenciais, como eles são moduladores, você usa para uma coisa, eles ajudam em outras. Isso. Então, para essa parte do humor, também é fantástico. Então, eu sempre gosto, quando a gente vai fazer um blend, eu gosto de pôr sempre um óleo que vai acalmar e um que vai melhorar o astral. Então, se for para tomar, eu coloco o lemon, né? E se for para passar, como o lemon tem que tomar cuidado por causa do sol, né? Bom, Então eu nunca faço blends dele para passar. Mas para tomar eles estão dentro de todos, porque é um óleo barato, é um óleo fantástico. exato. Então ele é um óleo que está presente em tudo. Ele vai melhorar o humor, vai melhorar a sua disposição e sem dizer que ele vai modular as outras coisas. Onde não tiver bom e ele atingir, né, ele tiver propriedades para isso, ele vai melhorar. É É isso mesmo. fantástico, É isso né? mesmo. Muito bem, pessoal. É isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. Eu acho que eu aprendi muito pesquisando sobre esses artigos. Eu tinha uma senhora que era uma professora, e um dia ela falou para mim: você quer aprender, você quer crescer, monte palestras, monte apresentações, porque você vai ter que pesquisar para apresentar, né, para as pessoas. E eu e a Isabel, eu acho que todos que estão aqui, que fazem apresentações, né, todo o grupo que está aqui, com certeza procura aprimorar, fazer o nosso melhor. Lógico que tem as nossas dificuldades, às vezes os nossos erros, mas a gente faz o nosso melhor. E o que a gente quer é que vocês consigam guardar a importância, né, através da questão científica, que os óleos essenciais, eles já têm lugar guardado nesse planeta. Não adianta mais querer voltar para trás. Eles estão marcados nas nossas vidas e a gente está falando muitas das vezes com os artigos, porque é uma comprovação científica. Dentro da área acadêmica, que a gente trabalha, tudo que é publicado em artigo, ele é aceito pela sociedade de uma maneira mais tranquila. Então, a gente passa para vocês aquilo que a gente sente, né? E que a gente gosta e ama de paixão, tá bom? É isso que eu tinha que passar para vocês. Fantástico, amiga. Parabéns, aula maravilhosa. E estamos aí, pessoal. Podemos responder, eu e a Fati podemos responder perguntas. Vamos tirar, parar de compartilhar e Isso. vamos. Ainda tem um tempinho, né? Temos Tem. aqui uns minutinhos e dá para responder alguma pergunta.
Eu olhei no chat, não tem ninguém, ninguém fez nenhuma pergunta, mas alguém quer levantar a mão, abrir sua câmera para estar perguntando? O pessoal está quietinho hoje. Uhum. Eu vou falar alguma coisa. Está escutando? Pode falar, Nilson. Pode Então, falar. eu uso o Peppermint quando eu vou, você sabe que eu pedalo todo dia, né? E no final de semana eu faço um pedal mais longo, de 40 quilômetros, mais ou menos, né? E eu fiz um blend com Peppermint e eu faço nas pernas, né? E é excelente, muito bom demais. Melhora o desempenho e no negócio de cãibra, essas coisas que dava depois do pedal, praticamente encerrou. Olha que É isso. fantástico. Muito bom. Olha, eu adoro esse óleo para os atletas, para o pessoal que vai fazer exercício. Eu tive um amigo muito querido que ele um dia fez, ele também é ciclista, e ele falou assim: Nossa, olha, eu usei o óleo que você deu, que eu falei para ele: "Ah, só faz um teste." Ele não queria, não gosta dessas coisas. Eu falei: Só faz um teste, uma vez. E aí você me diz como foi. Nossa, além de Maravilhoso. aumentar o desempenho, melhorar o desempenho, né? Se eu ia caminhar, se eu ia pedalar tanto, eu pedalei mais. Quando eu cheguei no destino, mais adiante do que eu ia, eu tomei de novo, passei de novo e voltei. Foi uma gotinha que eu coloquei. Voltei, cheguei em casa, disse que a mulher dele falou assim para ele: Escuta, você não pedalou o suficiente? Está ligado no turbo? O que aconteceu? Né? Porque realmente ele tem É. um efeito excelente. Por isso que eu falei que eu uso para cada jornada, né? Então a gente faz uns 4, 5 turnos por dia, né? Então eu uso de um turno para o outro, eu estou usando o Peppermint, é maravilhoso. É Bom, legal. alguém tem mais alguma coisa que gostaria de compartilhar nessa aula maravilhosa da Fati? Eu Ou acho, contar, ou compartilhar, ou eu acho que perguntar. tem uma pergunta no chat. Tem? Perguntaram quanto no chat. Deixa eu Hum. ver aqui quem foi que perguntou. É, Ah, quantas gotas? A isso. Lilian, quantas gotas ela pode tomar do lemon na gordura? Olha, eu tomo. Quando eu comecei a fazer, que eu estava empenhada para o fígado, eu tomava 2 de manhã, 2 na hora do almoço, 2 à noite. Hoje eu tomo 2 de manhã e 2 à noite no meu protocolo diário. Uhum, Tá bom? tá bom. Alguém Mais tem algum? mais alguma coisa? Gostaria de compartilhar? Não? Olha, então vocês deviam usar esses óleos para dar de presente. Em vez de comprar um presente para alguém, que às vezes a pessoa já tem e tudo, dá o óleo de presente, é um kit. Você está dando saúde para as pessoas, você está Exato. espalhando saúde. Gente, isso é fantástico. Mas quando você der o olhinho, já tira uma cópia, ou senão você manda um post no celular delas, no WhatsApp, sobre para que que serve, como que usa, né? E aí você pergunta para ela, depois que você usar, me conta. Eu quero muito saber como você se sentiu. E olha, invariavelmente as pessoas têm coisas muito boas para dizer, né? Com Só que aí certeza. você previne. Olha, cuidado só que o peppermint, ele é forte, né? Quando eu contei para uma amiga que eu passava, colocava assim nas jornadas, ela pegou e pingou lá umas 4 gotas, porque ela estou morta de cansada, era de noite, meu, ela foi até Marte e voltou, né? Não que faça mal, mas que É. realmente ele é forte. Então eu sempre aviso, olha, eu gosto de usar os beadlets, né? Hum. Então eu adoro os beadlets. Então eu coloco, quando eu sempre ofereço para quem está perto de mim, a pessoa, ai, gostaria sim. Então eu falo, mas olha, se prepara que ele é bem ardidinho no começo, né? E aí você, a hora que você morder o beadlet, esfrega ele no céu da boca, que você vai ver que maravilha. E ó, o pessoal ama, de É isso paixão. mesmo. É verdade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Doutora Tatiana, deixa eu só ressaltar aqui já que a doutora está aqui presente, eu comecei a usar os óleos essenciais com a doutora Tatiana e o doutor Júlio. Eles que me colocaram nessa caminhada que agora não tem volta.
Gratidão, viu? E até Gratidão, gratidão mesmo, Nossa, um viu? prazer muito grande. E olha, hoje posso dizer que ela conhece muito mais trabalho científico até que eu. Eu conheço da minha prática, mas olha, de trabalho científico, de pesquisa, essa daí é imbatível. É que É realmente a gente procura fazer o melhor por causa dessa questão acadêmica da gente também, né? A gente exato, exato. gosta de E por isso que eu pesquisar. gosto de andar na cola da Fatia. Ela pega os artigos científicos dela que ela encontra lá, ela me manda, eu adoro, eu leio todos, eu acho maravilhosos. Tá bom? Gratidão, Beijo pessoal. grande Muito então, obrigada. pessoal. Até semana Amo que vem, né? No vocês. mesmo bate-local, mesmo bate-hora, estaremos todos aqui. Um Estaremos beijo juntos. grande. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. tchau. Até semana Tchau, que vem. tchau. Um abraço a